Senhoras e senhores, eu sou Denis Antunes e aqui estamos para mais um episódio do meu, do seu e do nosso Se Isola Podcast. Hoje a minha convidada, a minha isolada, com quem eu vou me isolar, eu vou estender o meu tapete vermelho literalmente para aquela que me ensinou esta bagaça toda, para aquela pessoa que foi pela primeira vez me falou, olha, tem um microfone, existe uma possibilidade da gente trocar. Lenise Vilaça, a minha professora. Lenise, faço das palavras iniciais um registro público. Quero te agradecer imensamente por você disponibilizar aí uns minutinhos da tua agenda pandêmica para você trocar aqui comigo, você continuar linda com este cabelo maravilhoso. Obrigada. Eu fico muito, mas muito honrado de fazer aqui um papel de condutor com aquela que me conduziu nesse negócio. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui comigo. Faço essa repetição para você, porque é uma repetição que vale a pena. Muito, muito, muito obrigado. Fico super honrada, Denis, porque, na realidade, como professora, o meu olhar sempre é olhar o talento do outro, né? E eu sabia do seu talento, da sua verve por essa questão da comunicação. E quando eu falei com você, ou quando eu te estimulei ao microfone, a falar no rádio, ou a mídia sonora como um todo, né? Eu nada mais fiz do que dar um clique naquilo que estava dentro de você. Mas você já é um comunicador por natureza, né? Eu só dei um clique ali. Lenise, conta para mim, você ainda está dando aula? Você dá aula aonde? E como é que essa loucura toda interferiu no teu trampo, assim? Como é que tá para você lecionar nesse período que a gente está? Então, vamos por partes, né? No março de 20, a gente teve essa transição para online, né? E como eu, todo mundo foi pego de surpresa, não tínhamos uma preparação maior, a gente conhecia uma outra ferramenta, usava uma outra plataforma, mas não da forma que foi necessário da noite para o dia, né? Então, assim, como professora e como toda a minha classe de trabalho, eu me vi diante de um furacão da noite para o dia. Falei, bom, eu ensino rádio, áudio, mídia sonora, e como é que funciona agora, que eu não estou no estúdio com eles. Assim, no começo, ainda tive sorte, porque como a gente parou no final, né, de março, Sim. E as aulas tinham começado em fevereiro, eu ao menos tinha conhecido as turmas. Então, presencialmente, eu até conhecia quem eu estava depois online. Então, isso me ajudou bastante. Sim. Até porque os alunos também, ninguém entendia nada no começo, né? O que estava acontecendo. Mas eu tinha falado isso para eles. Falei, olha, a gente está junto nessa. O que eu não entender, eu vou perguntar para vocês, que vocês jovens sabem tudo de tecnologia. E aí um ou outro aluno me ajudou numa eventual dificuldade que eu tive. Então, assim, o começo foi muito estranho. O que eu reparei de cara é que além de repente, ter que ficar olhando para uma câmera, coisa que eu não fazia. Se eu era professora de áudio, eu não ficava olhando para uma câmera, né? Eu olhava até para o microfone, mas não para uma câmera, né? E o que aconteceu? De repente, eu tive que me olhar na câmera, não teve jeito. Então, essa coisa de arrumar o cabelo, passar o lápis, o batom, começou a acontecer, porque é uma câmera, mas as pessoas estão me vendo do outro lado, e isso foi muito interessante. Tudo bem que eu também ia assim para a aula, mas não era uma câmera, né? De repente, eu me vi olhando para uma câmera. E no começo mesmo, de março, ali, abril, maio, a gente teve um recesso para repensar um pouco as coisas, e eu fiquei muito cansada, muito cansada. Por que aconteceu? O volume continuava o mesmo, e eu ficava 4 horas, 5 horas, sei lá, na frente do computador, e tinha que fazer o antes, o depois, mas havia, eu acho que eu senti assim no começo, era muito de sugar energia, porque eu acho que ninguém estava entendendo bem o que estava acontecendo, e eu acho que acredito muito nessa coisa de energia, e eu acho que o mundo também estava numa situação, não sai de casa, você sai de casa, né, for pegar a pizza, pelo amor de Deus, né, então eu acho que houve um cansaço energético muito grande e eu sofri isso. Eu lembro que uma vez eu dei aula a tarde inteira, aí aqui eu estou na mesa da sala de jantar, porque aqui é o melhor ângulo que eu vejo. Tá em São Meu Paulo, marido Denise? fica lá. É São Paulo que você Estou em mora? São Paulo, estou em São Paulo, fiquei em São Paulo o tempo todo.
Fiquei olhando o condomínio sem poder descer, não podia descer na sala de ginástica, não podia descer aqui embaixo, foi uma coisa louca. Então, teve tudo isso, né? Mas eu lembro que no primeiro mês dessa loucura toda, eu bati um dia ali no sofá, acho que eu dormi, se deixasse, eu dormiria umas 12 horas seguidas, eu estava exaurida de energia, entendeu? Sim. Então, essa questão de lecionar, eu acho que foi uma mudança muito brusca, muito rápida, que ninguém estava preparado. Aí eu vi que era uma coisa que não era passageira, era uma coisa que ia continuar, né? A gente estava vendo. Aí, no segundo semestre de 2020, eu já estava um pouco mais preparada psicologicamente. E eu acho que os alunos também, né? Daí você meio que começa a entender como é que é. Claro. Mesmo assim, Denis, eu falei para eles, falei, olha, eu vou agir como se eu estivesse no estúdio. Então, a gente vai trabalhar 2 horas aula, a primeira hora é isso, meia hora vocês param, vão trabalhar aí em conjunto, daí a gente volta todo mundo para cá e continua até o fim. Então, meio que o segundo semestre foi um pouquinho melhor, foi um pouquinho melhor. Aí, Denis, eu dancei com a pandemia, perdi o emprego em dezembro de 20. Um dos motivos também foi a questão que foi legado para mim, né? Depois de 20 anos de Mackenzie, que era a questão de reestruturação do quadro de funcionários, eu era uma funcionária antiga, e aí, por ser antiga, não podia mais ficar, estava ficando muito caro para a empresa, umas coisas assim que o capitalismo traz, a gente conhece, né? Aí eu terminei meu doutorado, que eu terminei agora em fevereiro, que eu fiz sobre rádios universitárias, e agora eu estou contando para você em primeira mão, eu passei num processo seletivo na FATEC, e agora eu sou professora da FATEC faz 15 dias, não é ainda um concurso, é só um processo seletivo, Sim. mas eu vou ficar lá por 2 anos, né? E foi muito bom ter acontecido na minha vida. Eu tenho outra formação além de professora, né? Eu sou jornalista e relações públicas. E na FATEC eu estou entrando como relações públicas no curso de gestão comercial. Mas assim, aula online, estou conhecendo os alunos. Foi muito bom para mim voltar. Então, assim, voltando à sua pergunta inicial, a pandemia, eu acho que eu enlouqueci no começo, me adaptei. E agora está indo. Não conheço mais os alunos do segundo semestre de 2020, eu nunca os vi pessoalmente, e esse pessoal que está dando aula agora também não. Mas eu acho, assim, que já virou uma boa. O que eu faço é abrir a minha câmera, nem todos abrem, isso também não me dói. Às vezes a pessoa não tá bem, não está no ambiente que favoreça, alguma coisa assim. Mas aí eu só peço que eles conversem comigo o tempo todo. Então, apesar de ser uma aula online e em vídeo, porque fica sendo gravado, mas eu falo com eles em áudio o tempo todo ali a questão do áudio, o tempo todo perguntando e trocando com eles. Não me importo de não ficar vendo a carinha deles, mas a voz eu preciso escutar. Total. Lenise, eu te conheci no Mackenzie. Você saiu de lá, então, vamos lá. Dezembro de 20, faz 6 final meses. do ano passado. Sim. Você ficou 20 anos nesse lugar? 20 anos, 2 décadas. 2 décadas. Vi o curso praticamente começar, só não fui do primeiro ano, mas entrei no segundo ano do curso. E foi um prazer enorme, né? Ter acompanhado durante 20 anos as turmas, assim como a sua, a história do curso de jornalismo do Mackenzie, foi muito legal. E fiz muita coisa lá, né? Você sabe, a gente teve a questão da rádio web, fiz meu doutorado lá, que era sobre rádio web, fiz muita coisa com os alunos, participamos de concursos na área de mídia sonora, de rádio, que é que eu amo, né? Então, assim, para mim foi uma experiência muito legal mesmo. Mas eu tenho também uma coisa, sabe, Denis? Você sabe disso, quem me conhece sabe disso, eu me entrego totalmente. Quando eu estou trabalhando, eu sou um pé de boi. Mas a partir do momento que a empresa achou que não dava mais para ficar, vai ter uma outra postura daqui para frente, eu assimilei o baque, mas agora também eu quero ir para frente, entendeu? Claro, sem dúvida. Então, sou muito grata. A gente pode falar sobre os meus 20 anos lá numa boa, mas eu acho que é interessante também para outras pessoas que perderam emprego, como eu, durante a pandemia, você tem que absorver o golpe. Ninguém gosta de perder emprego, ninguém. Claro. Isso é um ponto, Claro. né? Mas a partir do momento que isso acontece, eu acho que você tem que absorver e pensar que você é mais que empresa. Então, eu era Lenise Vilaça antes do Mackenzie, eu continuo sendo Lenise Vilaça depois do Mackenzie. Parece bobeira, mas às vezes eu vejo alguns colegas que ainda não se recuperaram do baque, seja de que emprego foi, que não conseguiu se readaptar, né?
Eu não quero isso para mim, eu quero seguir em frente e ainda fazer muita coisa. Sim. Denise, olha só, é o que você nos oferece, tá? É a energia que você nos oferece. Eu jamais consigo visualizar você angustiado por mais de 5 minutos. Eu tenho a sensação, a tua praticidade. Aliás, ali no próprio curso, Denise, onde eu te conheci, na instituição, ali no Mackenzie, eu via que eu tinha uma gama como aluno de muita teoria, né? E claro, a teoria faz parte, é um processo necessário, mas eu acho que o legal de você vivenciar é, de fato, experimentar as coisas, sentir como elas são, entrar no estúdio, ver que cara que tem. E você era uma das poucas ali que oferecia isso para a gente, uma praticidade, uma vivência, de fato, né? Uma imersão nesse universo. Então, eu fico assim pensando, fico curioso para saber como é a Lenise nestes 5 minutos de angústia terapêutica, mas eu fico assim, cara, a Denise é do mundo. E é muito bonito isso, Denise, porque, claro, de fato, ninguém gosta de. Aliás, a gente se acostuma nesse lugar, 20 anos, né, Denise? É quase a minha idade. Então, Com certeza. então a gente. Te conheci com 10, 15 anos, né? Sim, exato. E é Não, um eu acho que assim, tempo. todo ser humano tem esse momento, né, Denis? Seja quando a gente saiu da adolescência, entra para a faculdade, seja quando a gente está na faculdade, sai da faculdade. Quantos e quantos alunos eu brincava, né? Que ele repetia e não terminava o TCC, porque na realidade ele não queria ir embora da faculdade, né? Porque o mundo adulto é isso, né? O mundo adulto é você, não tem mais o pai e a mãe, né? Sim, sim. Então, a angústia é inerente ao ser humano. Mas eu acho que tem uma coisa que me fortalece muito, que é a questão de eu tenho pessoas do meu lado que me fazem muito bem. Tanto, em primeiro lugar, quem convive comigo há 14 meses sem parar, que é meu marido, né? Que a gente convive há 14 meses aqui nesse confinamento, que seja agora mais flexível, Sim. quanto família e meus amigos. Tanto é, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vai estar ao contrário, mas eu tô com a blusa do Sim, Friends aqui. sim. E hoje é o dia que mundialmente vai ser passada aí a reunião dos Friends depois de 25 anos. Tem um negócio assim que eu vou procurar daqui a pouco na internet. E eu sou Friends maníaca, né? Sou dessa geração. Sou Friends Maravilhoso. maníaca. Maravilhoso. Para E você eu que. acho assim que a gente tem que procurar as forças da gente, Denis. Então, nos momentos de angústia, a gente tem que procurar a força da gente e procurar quem está em volta da gente também, querendo o bem da gente, porque sempre tem alguém querendo o teu bem. Total, total. A gente pode sempre optar, né, Lenise? A gente tem sempre opções na vida e a gente precisa optar para o caminho da luz, né, Lenise? Para o caminho da luz, para um caminho que seja bonito. Ô, Lenise, mas me fala uma coisa: você já está dando aula na FATEC? Você já Sim, está? sim, já comecei. E não é rádio, não é nada relacionado. Não, não sei no futuro se de repente até abre uma brecha, né? Mas lá, eu estou na FATEC Piranga. Na FATEC Piranga não tem curso de jornalismo, né? O que tem Sim, lá? Gestão comercial, gestão de recursos humanos, eles são tecnólogos, né? sim, O curso é excelente, a FATEC é interessante, Denis, até falar isso. Eu estou dando, nesse momento, eu estou com gestão socioambiental, certo. responsabilidade socioambiental, que é o que as empresas fazem em relação a partir desde o Pacto Global nos anos 2000, desde o Acordo de Paris. Na realidade, eu gosto muito de meio ambiente. Então, quando eu vi essa possibilidade e que Uhum. precisava ter como base relações públicas, que eu fiz, que eu terminei, que eu estagiei, que eu trabalhei antes do jornalismo, Sim. eu falei, por que não, né? E assim, eu acho que eu meio que me encontrei, porque os alunos e eu, a gente não deveria, em tese, eu não conheço ninguém presencialmente, é como a gente está aqui, Sim, muitos não sim, abrem a sim. câmera. Tá? Mas é um assunto tão apaixonante, essa questão de meio ambiente, que a gente começa a olhar, não, o que você fez, o que a empresa fez, o que pode ser feito, planejamento, a gestão, como pode ser, se eu for para o mercado de trabalho, como é que eu posso agir, que quando a gente vê, já está estourando o horário da aula. Imagina. Então, tá meio apaixonante, sabe? E aí eu pergunto para eles, e assim, é interessante que na FATEC é outro público, né? São pessoas que trabalham no mercado, são pessoas mais velhas,
e que estão ali num tecnólogo, batalharam para estar ali e às vezes conseguem um estágio, às vezes conseguem na área, Sim. mas é um outro perfil, né? Mas, assim, está sendo muito interessante a paixão. Eu tô, apesar de não ser mídia sonora, eu percebi que a questão é me apaixonar por aquilo que eu falo. E a questão do meio ambiente é impossível não se apaixonar por ela. Sim. Até porque todo mundo está envolvido nela, né? Nós estamos na consequência e na causa do meio ambiente. Então, assim, eu estou lendo muito, estou me atualizando muito, já fiz curso e as aulas estão sendo sensacionais, assim. Eu acho que o ofício, seja de ator, jornalista, professor, relações públicas, eu acho que tem que ter paixão. Então, desde que eu tenha paixão, não importa o que eu estou fazendo, tem que ter paixão. Porque eu acho também, Denis, não sei aí o que você acha, até porque você é uma pessoa que é multifacetada, como eu não sei se a gente tem que ter só uma profissão, entendeu? Eu acho que a gente pode ser mais de uma coisa. Uhum. Então, essa questão de agora, nesse momento, eu estar em relações públicas envolvida com o meio ambiente, eu estou fascinada. Mas isso não quer dizer que eu não me importe mais com áudio ou que eu não vá trabalhar com áudio. Eu estou pensando já fazer um pós-doutorado em áudio. Claro. Mas eu acho que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? Mas tem que ter paixão. Sem Sem paixão, dúvida, sem dúvida. não vai. Ah, não, Lenise, sem tesão não dá nem para, como diz o ditado, né? Não dá nem para comprar um pãozinho na padaria, sem tesão, sem paixão, sem a gente estar entregue, né? E acho, sem dúvida, que o mundo é muito grande para a gente se limitar numa única gaveta, né, Lenise? Ainda mais pessoas como você, talentosas em muitos lugares. Ô, Lenise, é engraçado você falar desse público, né? O que te levou a lecionar? Assim, eu não quero esse papo de resgatar o processo todo, mas assim, eu, repito, te vejo como uma pessoa muito prática. E ali na universidade, num campus acadêmico, eu vejo você meio fora da casinha, assim, porque tem uns intelectuais super cabeçudos e o cacete, e tem a Lenise, né, que é pá, 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 pá. Por que você foi buscar esse lugar? Como é que surgiu esse processo para você? O que te movimentou? Então, Qual era o eu já tesão? fiz essa reflexão, sabe? Eu gosto de refletir, eu gosto muito de novidade, sou uma pessoa que gosta muito de novidade, então estou sempre procurando novidade. Por exemplo, a própria tecnologia, que agora eu tive que aprender tanta coisa. No começo eu falei PQP, mas depois eu pensei assim, meu, é isso. Se eu quero ficar nesse mundo digital, eu vou ter que participar mesmo de tudo isso. Então, o que eu aprendi digitalmente no último ano, eu acho que equivale a uma década que eu não aprendi. Alguma coisa nesse nível. E aí, talvez a praticidade passe por aí, Denis, que eu pensei assim, bom, você tem duas maneiras de encarar isso, né? Ou pode ser um fardo, ou pode ser alguém legal, uma coisa legal. Uhum. E aí eu comecei a olhar, não, peraí, mas então agora eu já entendi como é que é o Zoom, como é que é o Meet, como é que é não sei o quê, como é que é o on-demand, o streaming, agora eu já vejo tudo aqui no celular, agora já estou ensinando aluno a mexer em determinadas coisas, aprendi ontem um novo aplicativo que a gente faz uma interação em tempo real. Então, assim, de repente eu falei, meu, eu descobri um mundo maravilhoso e Uhum. vamos nessa. Eu acho que um pouco da minha prática vem da curiosidade, mas voltando aos intelectuais, eu não me vejo dessa forma, não tenho nenhum problema em não me ver dessa forma. Como você falou, eu sou muito prática. Então, assim, o problema é esse, detectou o problema, eu quero resolver. Esse negócio de ficar filosofando, etc e tal, não é o meu perfil. Mas eu conheço colegas que fazem aí uma viagem sociológica, filosófica, histórica excelente, que eu me apaixono, mas Sim, não é o meu perfil. sim, sim. Então, é o que você falou, acho que cada um tem que ver aquilo que é. De repente, a minha praia não é ser essa teórica, mas eu sou excelente na prática. E o teórico não consegue ser excelente na Sim, prática. Então, é só você descobrir qual é o teu lugar. sim. Bom, na vida eu sempre fui prática. No mercado de trabalho, como jornalista, fui prática. Trabalhei direto. E quando surgiu a oportunidade de eu ir para dar aula, eu levei aquilo que eu tinha do mercado de trabalho. E rapidamente, sem contar muito, mas foi assim, eu trabalhava na Rádio Capital aqui em São Paulo, já tinha trabalhado no Paraná, eu fiz o UEL, Universidade Estadual de Londrina,
Você é de lá, E Denise? não, fui estudar lá porque era uma estadual, nos anos 80 para 90, era o que Sim. tinha. Eu não tinha passado na USP por 4 Ah, pontos, daí eu falei, a UEL era excelente, daí deu tudo certo, eu passei lá e fiquei lá, fiquei você foi 7 anos sozinha lá. para lá? Você foi sozinha para o Eu fui Paraná? com uma amiga e nós moramos juntas o tempo todo lá. Uma amiga de São José dos Campos, que eu sou de 4 anos? Caçapava, aqui do Vale. 7, fiquei Ah, 7 anos lá. Que no fim, Denis, eu fiz primeiro Relações Públicas, depois que eu fiz o entendi. jornalismo. Entendi. Então, na realidade, eu fiquei 7 anos. Mas para o segundo curso, que foi o jornalismo, eu não precisei fazer as matérias em comum, Claro, a né? Que eu só grade precisava toda. fazer as específicas. Mas aí eu já estagiei, trabalhei o tempo todo, fiquei 7 anos lá. Foram os melhores 7 anos da minha vida. Eu falo que, mesmo que vocês tenham vivido um Mackenzie ou qualquer faculdade de uma forma muito legal, como eu fiquei numa cidade que é universitária, que eu posso dizer que é São Carlos, Araraquara, Sim. cidades ali de 500 mil habitantes, no máximo 1 milhão, mas Londrina, na minha época, não tinha 1 milhão. É sensacional, é como se fosse uma grande vila que funcionasse em torno da universidade. Imagino. Então, o comércio funciona em torno da universidade, os restaurantes, as festinhas. Nossa, foi demais, foi demais. Eu acho que vocês viveram uma coisa legal com São Paulo, mas acho que assim foi demais. Mas voltando, por que eu comecei a dar aula, que eu não tinha pensado nisso, porque quando eu trabalhava na Rádio Capital, e na Rádio Capital também fiquei 7 para 8 anos seguidos, eu acabei ficando responsável pelos estagiários. E os estagiários iam procurar um emprego, começavam ali o estágio, mas é aquilo, né, Denis? O estagiário está começando, não sabe, mas espera aí, onde eu vou, com quem eu falo? E aí se tornou muito comum, quando eu vi, eu já estava falando, meu, faz isso, como eu fazia com você em sala de aula, meu, liga para lá, faz para cá. E aí o que é legal, que eu acho que é legal, é que eu sempre conversei. Então, no final, eu conversava, e aí? Não, ó, eu aprendi tal coisa, não, ó, não sei o quê. Então, ao mesmo tempo que eu poderia ser, entre aspas, muito boss, né, muito mandona, Uhum. mas ao mesmo tempo eu percebia, tanto é que esses estagiários da rádio são meus amigos até hoje, Sim, e são sim. profissionais do mercado de trabalho. Todos eles ali falam, não, foi ótimo. Aí um diretor começou a reparar que eu era a única pessoa da redação, já formada e trabalhando ali, que dava atenção para coitados estagiários, tinha paciência de explicar para o coitado estagiário o que ele estava fazendo certo, o que ele estava fazendo errado. E aí ele me falou 3 vezes. Na terceira vez me chamou a atenção. Já pensou em ser professora? Você é a única que tem paciência aqui, hein? Falei, imagina! Mas eu estava já fazendo pós-graduação na Casper Libero. Mas eu fiz por conhecimento, não para dar aula. Aí eu falei, não, mas na terceira vez, falei, meu, será que eu tenho jeito para coisa? Eu não sei. Fiquei meio assim. Sim. Aí as energias fluíram. Um amigo meu de Londrina estava fazendo mestrado na USP, me chamou para ir ver uma aula dele, tinha acabado de terminar a pós. Aí comecei a frequentar a aula, passei no processo seguinte, e aí, olha como são as coisas. No curso da USP que eu estava fazendo ali, tinha um colega que era professor e virou e falou assim para mim, você trabalha em rádio, né? Eu falei, trabalho. Você já deu aula? Eu falei, não. Não, que tem uma professora lá da nossa universidade, que era a Unisa, Universidade de Santo Amaro, onde eu trabalhei por 4 anos, meu primeiro emprego como professora. Ela vai sair em licença maternidade. Você não é afim de repente, tentar a vaga dela? É à noite, você trabalha de dia. Daí eu falei, não, 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 mas vai lá conversar com o meu coordenador. Aí, resumindo muito, fui, mas super desencarnada. Falei, eu nunca dei aula, nem sei como é que é isso. E aí tudo fluiu, aí eu entrei, fiquei lá aqueles primeiros 6 meses da gravidez dela, né, da licença dela. Não quis de forma alguma ficar com o emprego dela. Falei, ó, quando você voltar, você volta. É só uma experiência que eu vou ter. Sim. Mas quando ela voltou, ela não quis. Vamos supor, ela tinha 4 noites de aula. Quando Uhum. ela voltou, ela falou, eu não quero mais trabalhar 4 noites, quero trabalhar 2. Então, se você quiser, você fica com as outras 2. Hum, Ah, falei, bom, aí acho que eu gostei. Acho que eu vou ficar. Fiquei e não parei nunca mais de dar aula. Foi assim, foi assim. maravilhoso.
tudo foi Sim, rolando, entendeu? sim, Tudo foi sim, sim. contribuindo. Mas é assim que as coisas acontecem, né, Lenise? Quando a gente encontra a nossa própria natureza ali, as coisas fluem meio que naturalmente, né? E olha, Lenise, eu vou ser muito honesto contigo. Eu queria ter essa praticidade, viu, de fazer mestrado, doutorado. A gente fica falando da tua praticidade, mas esquece o quanto tu rala ali, né? A gente fica achando que essa praticidade tua, que você não é uma intelectual, mas qual é o prático que faz doutorado? Qual é a pessoa prática que faz os processos que você faz, né? Queria ter eu essa praticidade toda tua, essa falta de intelectualidade tua. Ô, Lenise, dá para ser rico sendo professor universitário? Não, não dá. A não ser realmente que você seja professor na Europa ou nos Estados Unidos. Aí você consegue, que são, aliás, o continente, um país em que há uma política pública, né, de respeito, de incentivo a esse professor. Mas no Brasil, o que que eu acho? Eu acho assim, a gente consegue ganhar mais que o salário mínimo. Então, eu ganho melhor que os brasileiros, em geral, que ganham salário mínimo. Mas ficar rica não. O que eu tenho foi porque eu já cheguei a dar aula em 3 faculdades ao mesmo tempo. Uhum. Dava aula no Mackenzie, na FMU e na FECAP. Então, era mais jovem, não fiquei doente, amei, trabalhava de tarde, de noite, dia seguinte estava lá. Uhum. Então, eu tive momentos que eu consegui fazer um volume de trabalho que me gerou uma poupança. Uhum. Mas ficar rico não dá. No entanto, é interessante, acho que até falar sobre isso, é interessante isso, eu quero dividir isso com você e com as pessoas que estão aqui com a gente. Engraçado que parece que como eu faço o que eu gosto, mesmo não sendo muito o meu salário, muito alto, parece que ele rende. Então, às vezes eu tenho impressão, vou chutar, tá? Que se eu ganhasse 4.000, parece que eu estou ganhando 8. Mas Entendi. na realidade eu estou ganhando 4. Mas parece que as coisas vão fluindo de uma tal maneira que vira uma poupança de alguma maneira, entende o que eu quero dizer? Eu Total. já tinha reparado isso há muito tempo. Falei, gente, eu ganho mais. Como professora, eu ganhava mais do que eu ganhava no rádio na época, mas conheço jornalistas que ganharam muito mais que eu. Por exemplo, vou também dar um exemplo para você. Quando eu ainda estava em rádio, ganhando lá, vou chutar, tá? No começo dos anos 2000, eu estava como repórter e redatora, ganhando ali R$ 2.000, vou chutar. Eu tinha uma pessoa da minha idade trabalhando no Estadão, na coluna de economia, porque era a área da pessoa, a pessoa ganhava 8. Então, é aquilo. Também, às vezes, a pessoa tem isso, ela consegue estar num lugar bom e ganhar o valor para isso, entendeu? Mas eu gosto muito de ser professora. Eu só gostaria que a gente fosse mais respeitado e valorizado aqui dentro desse país, né? E eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá 6 meses pelo próprio Mackenzie, antes da minha demissão. E o professor lá, ele não é rico, mas o próprio país, ele te respeita mais como cidadão, né? Então, ele tem uma casa mínima, ele tem um carro mínimo, ele tem um salário realmente que não é de fome. Em questão de estrutura, olha que interessante. Em questão de estrutura, eu fui para a Universidade de Nova York, que são 64 campi espalhados pelo estado de Nova York, a Tá. State University of New York, que a gente fez o convênio, eu fiquei lá. A estrutura da universidade não deixa nada diferente de USP, de UEL, até do próprio Mackenzie, estava ali. As classes têm o mesmo nível que o SESC, o SENAC, está tudo ali. Mas o professor lá, ele tem uma outra situação. Até os alunos mesmo, interessante, né? Que aqui tem essa coisa do aluno atender o celular no meio da aula. Agora não tem porque, bom, ele nem está aqui comigo no online, né? Mas lá não existe isso. Imagina, no máximo ele vai fazer um texto ali, que eles não usam WhatsApp, eles usam SMS. É um textinho, mas o cara tá quietinho, entendeu? Ele não abre a boca, ele não faz nada que possa interferir na atenção do professor. Isso eu fiquei com um pouco de invejinha, vou dizer para você. Apesar que você sabe que eu tenho meu jeito de controlar a classe, aquela coisa toda, mas é um respeito que eu acho que é cultural. Eu acho que é trazido pela própria sociedade que a gente precisa pensar um pouco mais aqui. Sim. Não, sem dúvida, Denise, sem dúvida. Ô, Lenise, engraçado, né? Essa coisa. Porque você pega, o professor universitário, ele pega
ele pega um menino, um jovem, né, de 18, 17 anos, vamos fazer esse recorte específico no caso do jornalismo, né, agora relações públicas, mas comunicação de certa forma. Né? O menino que está ali, ele nem sabe muito bem o que ele está fazendo ali, né? Ele é obrigado pelo sistema a fazer uma graduação, é porque o pai falou e ele gosta de falar, e ele é futriqueiro, vamos fazer comunicação e tal. Denise, de onde vem tanta paciência e tolerância para pegar esse menino e falar, querido, isso aqui é um microfone, isso aqui é o jornalismo, isso aqui falar desse jeito. Da onde que vem? Claro, eu entendo. Tem o tesão, tem o desejo, tem a poesia aí, mas eu quero a prática. Como é que você lida com essa coisa diária de você pegar gente que você fala, caralho, ele não sabe nem o que está acontecendo aqui. Da onde que vem essa força? Da onde que vem essa energia? É assim, quando a gente dá aula, entre nós professores, a gente meio que conversa. Numa turma, você tem ali, muito achismo que eu vou falar, mas assim, numa turma de talento mesmo, você tem ali 10, 20% da classe, é uma média. Isso para qualquer curso, não é jornalismo. É tudo isso, Medicina, Lenise, tudo isso. 10, 20 no máximo, sendo otimista. São os talentosos, o cara nasceu para aquilo. Sim. Os outros 30, 40 estão ali, talvez se descubram, talvez continuem, mas te respeitam, até se interessam. E tem ali 30, 40, já perdi a matemática aí, que não estão no curso certo, que estão indo por ir, porque quer socializar, porque quer arranjar namorado, ou porque o pai e a mãe obrigam. A gente sabe que é esse o perfil. Então, você tem algumas possibilidades. Uma delas pode ser você dar aula só para os talentos. Então, você sabe que de 10 alunos, se for naquela conta de 10, 20%, só 1 ou 2 que realmente são talentosos, o resto estão ali meio que não sei. Eu preferia não levar só essa conta. Eu preferia olhar que eu tinha 10 seres humanos ali e que eu ia passar um tempo da vida deles com eles. E eles iam passar comigo. E, de novo, tudo é troca de energia. Então, eu tentava sensibilizar o aluno talento, o aluno mediano, que ele ainda não sabia, mas podia se tornar um talento, e o aluno que não tinha nada a ver com a história, mas eu mostrava para ele que ter uma graduação seria algo interessante, que ele poderia amadurecer, quem sabe depois fazer uma outra coisa tivesse mais a ver com ele. Mas eu acho que a paciência vem de não diminuir o outro, porque ele está ali por algum motivo. Então, eu acho que era a paciência, de novo, talvez seja a alma de jornalista, mas eu acho que eu sou muito curiosa. Eu acho que eu sou curiosa também em relação ao ser humano. Então, eu queria saber por que cada um estava ali. E durante o semestre, eu via como cada um se comportava. E eu gostava, quando a gente terminava, você viveu isso comigo, outros alunos também, quando a gente terminava ali a aula, terminou, e aí ficava na sessão fofoca. Eu chorava de rir, falava um monte de besteira, sabia quem estava saindo com quem. Aí era aquela hora que eu dava risada com eles. Então, eu não sei se era também uma maneira de eles, no final, eles me respeitavam como professora, mas no final dava uma relaxada, sabe? Uma coisa assim, eu acho que havia um equilíbrio. E sim, eu ouvi durante esses 20 anos alguns alunos chegarem para mim e falarem, professor, eu consigo conversar com você o que eu não consigo conversar com meus pais. Né? E eu passei a ter a idade dos pais com o tempo, né? No começo eu não tinha, mas depois comecei a ter a idade dos pais. Mas aquilo era elogio, era uma coisa muito legal para mim. Eu não tenho filhos, mas acho que todos os meus alunos são meus filhos, né? Mas eu incentivava para que ele tentasse ter esse mesmo contato com o pai e com a mãe, explicando que daí eram valores diferentes, né? Que eu também tive minhas dificuldades com meu pai e com a minha mãe. Claro. Né? Então, eu acho que existe em mim uma curiosidade muito grande. Eu acho que é isso que gera tudo, a paixão, a paciência. Eu sou muito elétrica, né? Aquela coisa de elétrica, né? E mesmo agora, na última vez que eu ministrei a disciplina de jornalismo, que eu não conheci os alunos ainda presencialmente, ficamos de nos encontrar um dia presencialmente para nos conhecermos. E mesmo só online, eles falaram que era impressionante que mesmo online eu passava para eles a paixão que eu tinha. E vamos fazer o áudio, vamos fazer podcast, que nem a gente está fazendo aqui agora, entendeu? Sim. E isso foi muito surpreendente. Eles falaram, professora, mesmo online, é impressionante, talvez que você chame de energia, né? Sim. Isso me deixa bem feliz, me deixa bem feliz. Sim. Denise, isso vai parecer uma pergunta boba, mas tem uma profundidade aí, tá? Tá. Você dá aula para você
ou para o aluno? Uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Deixa eu pensar um pouco. Eu acho que são 2 momentos. Tem uma hora que eu dou aula para mim e uma hora que eu dou aula para o aluno. Vou te explicar. Que nem agora na responsabilidade socioambiental, né? Que está sendo uma paixão aí que eu estou desenvolvendo junto com o pessoal da FATEC Piranga. Num primeiro momento, eu dei aula para mim. Foi quando eu falei, eu quero aprender mais sobre esse assunto, vou tentar descobrir tudo que está rolando, para saber o máximo de atualidades em relação a esse assunto. Aí, quando eu dou aula para o aluno, é quando eu quero passar para ele tudo que eu descobri. Então, acho que são 2 momentos. Talvez o erro seja você ficar só para você ou só para o aluno. Talvez você tenha que ter um equilíbrio ali entre as 2 partes, entendeu? Boa. Então, depois que eu tenho a curiosidade, que eu aprendo algo novo, eu tenho muita vontade de passar para a pessoa. Acho que é isso. E é o que eu te falei, como as aulas estão até estourando o horário delas, no socioambiental, é mais barato, porque a gente começa a falar, não, mas é tal coisa. Outro dia eu fiz uma pergunta para eles. A gente está falando tanto da responsabilidade da empresa, né? Ok, e a nós, como sociedade civil? Vocês têm média, né? Eles são alunos mais velhos, mas vocês têm média entre 20 e 30 anos, vamos colocar assim, tá? Quantos celulares você já teve? Afinal, nós estamos tendo uma aula de responsabilidade socioambiental. O que você fez com ele quando você trocou? Você descartou, você jogou no lixo, você passou para outra pessoa, você foi lá no programa da operadora e entregou o celular que ela aproveita peças ou faz um descarte regular. Então, quando a gente conversou sobre isso, as reações serão as mais variadas possíveis, de culpa até não, eu fiz tudo certinho, mas foi uma reflexão assim nas classes, são 2 classes diferentes, muito legal. E eu falei, gente, eu também já errei. Mas se a gente quer ser um gestor, alguém que quer fazer diferença na sociedade, a gente não pode esperar só o governo fazer alguma coisa, a empresa, a sociedade civil também pode fazer. E quem é a sociedade civil? Somos nós. Né? Então foi muito interessante, foi já foi uma das aulas assim bem impactantes. Sim. Para você que está nos assistindo no YouTube, se inscreva no canal, aperte o sininho, faça todo esse processo que é um bocado importante. E para você que nos ouve aí no seu tocador preferido, seja Spotify, Deezer, Applecast, Google Cast, siga o Cisola Podcast, que isso também é um bocado importante para nós. Aliás, para você que está nos ouvindo, você não está vendo que eu estou combinandinho com Lenise, que já disse, está com uma blusa Friends. Estamos aqui com a paleta Friends azul. E você também. Estamos com a paleta azul. Sim. Ô, Lenise, eu vou te provocar agora com algumas situações. Aqui no nosso programete, a gente tem alguns quadros. E o primeiro quadro que eu te ofereço é o Perguntas Toscas para Respostas Sinceras. Então, eu vou aqui te colocar algumas situações toscas. Tá. E você aí me diz aí o que tu acha. Seja honesto. Mas bem coisa louca, assim. Você vai ver. Você verá. Vamos lá. Ping-pong, tá, Lenise? Mas se você quiser se aprofundar, eu vou contigo. Vamos embora. Beijo ou abraço? Ai, beijo. Com gente beijo ou sem tudo. gente? Com gente ou sem gente? Gente, existe beijo sem gente? Eu pensei beijando meu marido, beijando meu sobrinho de 4 anos. Só. Tem que ter tem que ter o outro agente ali do outro lado. Mas olha só, beijo e abraço é um. Com gente ou sem gente é outra coisa. Com gente. Arte ou terapia? Nossa, mas a arte é uma terapia, a terapia é uma arte. Música ou silêncio, Lenise? Música. Eu tenho problemas com silêncio, mas nem é um problema, né? Mas é só para vocês saberem, eu quando fico em silêncio fazendo nada, sabe o que eu percebo que eu fico fazendo? Eu fico cantando. Eu fico cantando alguma música na minha mente, então eu descobri que o silêncio para mim não existe. Lenise, para onde que vai a sua atenção? Para as coisas que me chamam atenção, seja uma comida, seja uma paisagem, seja um olhar, seja um Friends, né? Que eu me identifiquei tanto na época e até hoje, porque eu tive um grupo de amigos muito parecidos, então tem questão de identificação. Acho que o meu olhar vai para identificação. Essa identificação pode ser qualquer coisa, tá? Bonito, bonito. E o que mais te encanta no outro?
uma coisa difícil, né? Mas que eu aposto muito, que é a sinceridade. A sinceridade é tudo. O duro é quando eu ainda me deixo enganar e ainda o outro me enrola. No entanto, com o passar do tempo, para todo mundo isso acontece, com o passar do tempo a gente vai ficando mais esperto, né? Então, a gente já bate o olho e fala, né? Mas eu aprendi também a dar uma segunda chance. Às vezes você erra, né? Quando eu era mais jovem, eu não tinha essa segunda chance. Uhum. Mas a pessoa sincera comigo tem tudo, tudo, mesmo que eu chore com essa sinceridade. Mas ela tem tudo. Você prefere falar ou ouvir, Lenise? Acho que eu falo mais que eu ouço, né? Mas eu já tive situações que pessoas falaram para mim, escute mais do que você fale. Mas ainda falo mais. Mas acho que o ideal seria um equilíbrio entre os dois. Fazer ou já ter feito? Eu acho que eu quero me arrepender das coisas que eu fiz, não das coisas que eu não fiz. Então, sempre já ter feito. Porque o fazer, você pode, amanhã eu faço. E pode ser que você não faça. Mas eu prefiro achar assim que eu já fiz tudo o que eu podia, eu quero sempre me arrepender do que eu já fiz, não do que eu podia ter feito. Porque eu acho que daí, para mim, não funciona. Eu quero me arrepender de ter tentado, não de ficar pensando em tentar. Isso é um perfil meu. Você tem algum ritual antes de dormir? E se tiver, qual é? Então, meu ritual não é recomendado pelos médicos, mas eu fico São vendo esses que TV. mais me encantam. Eu gosto de ver TV, vou explicar por quê. Apesar de eu ser de mídia sonora, mas quando eu estou na cama, tanto que há muitos anos, todos os meus quartos têm televisão. O que agora também é uma coisa demodê, porque se eu tiver o celular, coloco ali no streaming, mas tudo bem, tem que ter alguma coisa passando ali, certo? Exatamente. Mas eu gosto de ficar olhando para a TV e ficar esvaziando a mente. Por exemplo, houve uma época que eu fiquei muito viciada nos Simpsons. Nossa, acho que assisti, sei lá, umas 20 temporadas dos Simpsons, porque eu adorava ficar ali naquele mundo de Springfield e tudo mais. Aí eu vou mudando, né? Aí teve a época do The Big Bang Theory, para ver o Sheldon e os amigos, que também é uma coisa que ia me esvaziando a mente. Daí eu fiz uma coisa interessante, até fica aí fica a dica para quem está vendo. Eu coloco tudo no áudio em inglês para justamente treinar o ouvido. Então, pelo menos isso eu faço, porque o ouvido é tudo, e isso eu vi o quanto que era importante lá nos Estados Unidos, né? Essa questão da escuta mesmo na língua. E agora, minha última paixão de um ano para cá são jogos de basquete da NBA. Me viciei. Eu tive oportunidade de ver um. Que maravilha. Foi assim, do nada, de novo, as coisas, né? Sim. Eu encontrei um amigo em Nova York, eu fiz do tempo que eu estava lá, falei para algumas pessoas, se caso vocês forem para os Estados Unidos, estarei lá. E aí um desses amigos foi para Nova York em novembro de 2019. E aí eu estava a 3 horas de Nova York, então eu pegava um trem e ia para Nova York. Aí, dependendo, eu voltava no mesmo dia, eu podia ficar no hotel e voltar depois. Assim eu fiz, né? Para ir nas universidades, nas rádios, tudo que eu procurei lá. E aí ele falou, vou estar tal fim de semana aí em Nova York. Eu falei, nossa, né? Fim de semana em Nova York com amigo, isso é muito chique, né? Mal sabia eu do que via, né? Para frente, né? E aí esse amigo falou, olha, já comprei uns ingressos para a gente assistir o jogo da NBA lá no Madison Square Garden. Você nunca tinha ido? Nossa! O Madison Square Garden já. Eu fui pelo próprio Mackenzie em 2008 para Nova York, fechar essa parceria com a universidade que eu fiz lá agora, o meu estágio. E aí, de novo, como é muito perto de Nova York, eu cheguei para Nova York, voltei para Nova York, eu fiquei em Nova York um fim de semana. E lá em 2008, eu falei, eu não vou embora daqui, que eu não sei quando que eu volto, tanto que eu voltei 11 anos depois, né? Eu não sei quando eu volto, preciso conhecer tudo que eu posso nessa cidade. E aí o Madison Square Garden é um lugar acessível. É um Ibirapuera, né? Um ginásio do Ibirapuera que tem lá no meio. E eu lembro que na época eu falei, não importa o que estiver passando, eu vou entrar, vou comprar o ingresso mais barato só para eu entrar lá dentro e ver como é que é o negócio, né? O que tu viu? O que tu assistiu? Em 2008, eu paguei $40, que é uma grana, mas era assim, tipo, mais baratinho, era a xepa que tinha lá.
para assistir um festival de música latino-americana. Olha. Mas latino-americana era tudo menos Brasil, né? Eu falei, Claro. gente, eu vou ver um monte de latino o dia que eu entro no Madison Square Garden. Mas foi divertidíssimo. O Mas cara você me nunca deu tinha a... assistido um jogo de basquete, isso, até então? Não, isso foi em 2008, porque era a única coisa que eu podia pagar. Sim. Mas foi divertido, porque daí eu vi essa questão de ter o lugar marcado, comprei cerveja, daí ele coloca naquele copão, Sim. aí você leva a cerveja com canudinho, como se fosse tomar refrigerante, aquilo esquenta. Aí eu falei, nossa, mas que coisa louca. Já sabia, mas vivenciar isso é muito louco. Claro. Mas foi super legal. Eu entrei, olhei, falei, meu Deus. Aí saí, estive no Madison Square Garden. Agora, voltando para 2019, aí quando esse amigo falou, vamos assistir um jogo da NBA no Madison Square Garden, eu falei, nossa, perfeito. Sim. Porque eu não tinha pensado nisso. Mas não era $40, né, Lenise? Foi não, mais, né? Foi mais, né? Foi, cara. Aí vou te falar. Ele não me deixou pagar, super fofo. Se eu não me engano, Denis, acho que foram $100 cada ingresso. Eu sei bem. Tá? $100 cada ingresso. Ele não me deixou pagar, mas é um querido e tinha condições, né? Eu fui fazer companhia para ele. E vou te falar, com $100 nós ficamos lá no puleiro, lá atrás. Sim, viu? é isso que eu ia dizer. Não é lá na frente. Lá na frente é $1.500, $2.000, entendeu? Mas vou te contar rapidamente, para a gente passar por isso. Foi sensacional, mesmo no puleiro, foi sensacional. Tinham 20 mil pessoas. Eu nunca tinha visto, né, aquela coisa da NBA, o som, as meninas, o quiz, a galera. E aí, eu falando com meu marido o tempo todo no SMS, falei, meu, e mandando foto, não, no WhatsApp, mandando foto, eu falei, meu, tô enlouquecendo, isso aqui não acaba, 3h30. Ele, não, mas é assim mesmo, não sei o quê. Aí eu meio que fiquei impressionada, pulando muito. O último lugar que eu tive antes de voltar para o Brasil foi em Los Angeles, porque uma aluna nossa do Mackenzie estava numa universidade lá. Ela fez também o meio de campo e eu visitei essa universidade dela e a rádio universitária dela. Aí meu marido falou assim, já que você vai estar em Los Angeles, olha, Lenise em Los Angeles, já que você vai estar em Los Angeles, traz uma camisa... Lá. Não, filho, não tinha mais dinheiro, Denis, não tinha mais dinheiro. Mas meu marido falou, traz a camisa dos Lakers. Tá. Aí que eu fui ver o que era Lakers, como é que funcionava, encomendei a camisa, mandaram para o endereço dela. Aí, resumindo muito, voltamos para o Brasil, trouxe a camiseta, e aí foi quando estourou a pandemia, logo depois, e começou a ter negócio de bolha, parou o jogo no meio, lá em março, aí aquilo me chamou a atenção. Aí não sei, cara, daí eu lembrei do Madison, do Lakers, daí virei fã do Lakers por causa do meu marido, daí os Lakers ganharam ano passado, me viciei, tanto que hoje eu assisto mais que ele. Gente! Eu passo para ele a tabela, por exemplo, ontem teve o jogo, né, dos Lakers, eu passo a tabela, e hoje eu já sei o nome dos jogadores, porque no ano passado, tirando o LeBron James, eu não sabia quem era quem. E agora eu até sigo um menino do Denver que eu gosto, mais barato. Eu descobri essa paixão. Por quê? Incrível, Lenise. Então... Mas por que eu acho? Por que eu acho que eu me apaixonei? E um dia eu sonho em Los Angeles com meu marido assistir um jogo do Lakers, tá? A gente não sabe, vamos deixar aí pelo destino, né? Mas eu acho que o que me encanta nos caras, além do salário milionário que eu gostaria de ter, ali o cara mais pobre, ele ganha $20 milhões por 3 anos. O cara mais rico, que é o LeBron, vai para 100, 200, assim vai, né? Mas isso também descobri com o tempo. De novo, eu acho que o que me encantou nos caras foi a paixão. Porque eu acho que os caras são muito apaixonados para serem perfeccionistas naquilo que eles fazem. E eu acho que eu me identifiquei nisso, na paixão, na disciplina. O cara, quando faz a cesta, né? Pô, ele fez a jogada e terminou. Eu acho que é uma sensação, é um prazer imediato que te dá ali. E eu acho que me identifiquei nisso, os prazeres da vida, né? Que incrível. E aí rolou NBA, e aí eu sou apaixonada por NBA agora. Talvez eu saiba responder várias perguntas já da NBA. Maravilhoso, maravilhoso. Lenise, me dá 1 minuto, por favor, que eu vou resgatar minha filha no banheiro, por favor. Sim. Onde que ela tem agora? Lenise, filha resgatada. Minha filha está com 7 anos. 7? Meu Deus. Eu lembro quando você contou que ia ser pai. Olha, já está mais velha do que eu, já mais madura do que eu. Tá dando baile. Lenise, então você, não vou nem perguntar, né? Você é Team LeBron, né? É isso.
Você sabe que não. Foi ótima pergunta também. Eu acho o LeBron um gênio. Uhum. O LeBron é um gênio. Ele é acima da média. Depois que eu entendi o que era o Lakers e o que era a NBA, eu fiquei assim super triste, porque eu tenho idade para isso, mas não vi Magic Johnson, não vi os grandes, não vi o Kobe jogando, porque eu me identifiquei agora, me apaixonei agora. Mas, na realidade, no Los Angeles Lakers, quem me chama atenção é o Anthony Davis, que é o AD, que tem 2,11 m, né? Porque é o mais barato. Eu acho eu apelidei ele de fofo, porque ele é tão grande, ele é tão... Parece que ele vai quebrar quando ele anda, né? E ele é conhecido de monocelha, parece a Frida Kahlo, uma figura, né? Sim. Mas é um cara tão interessante, eu gosto quando ele fala, o jeito dele. Eu torço muito por ele, até porque o LeBron vai se aposentar mais cedo que ele. Ele tem 28, 29, o LeBron está com 36. Sim. Mas aí eu comecei também a ver outros talentos dentro de outras equipes, né? Sim. E no Denver, que eu te falei que eu sigo, é o Jamal Murray, do Denver, que até se machucou, teve uma lesão agora, está fora da NBA esse ano, mas foi um menino que tem 23 anos, fez 24 agora, e é um menino que na bolha, ele se destacou assim porque ele jogava com muita raça, muita raça. E sabe quando ele me ganhou? Quando o Denver, na bolha, no ano passado, eles ganharam dos Clippers. Então, eles continuavam nos playoffs, né, que são as semifinais, mas os Clippers não. E tinha um grande jogador lá, que é o Kawhi, muito conhecido pelo pessoal da NBA. E na hora que eles perderam, o Kawhi se jogou no chão e sabe quando o cara meio que chora? E o Jamal, que era do time que havia ganho, foi lá e abraçou ele. Falou, cara, sabe quando você perde? Não, cara, tamo aí, sabe? E aquilo era tão desnecessário, quer dizer, era o oponente, todo mundo é milionário ali, entendeu? Mas ele foi tão humano, chegar lá no outro e falar, não, cara, vamos aí, entendeu? Nossa, então assim, hoje eu vejo isso. Quem são os caras legais? O LeBron tem uma campanha, né, em relação ao racismo dentro dos Estados Unidos, contra o racismo, muito interessante. Então, hoje eu também me olho muito nas causas que eles buscam em relação a situação mesmo, né, das pessoas. Porque é interessante, dá para você saber, lá nos Estados Unidos, eu não sou branca, né? Eu sou latina e a latina não é branca. Sim. Então, branca é Europa, é quem tem descendência ali, né? Então, foi a primeira vez na vida que eu falei, nossa, eu não sou branca? O que eu sou? Nem eu sabia, tá? Mas foi interessante essa vivência, porque eu nunca tinha sentido isso na pele. Total. E aí eu reparei que eu não era branca. Olha essa coisa louca. Então, foi uma viagem antropológica também interessantíssima em você olhar isso daí. Bonito, Lenise, muito bonito. A minha filha veio aqui, Lenise, olhou pro teu cabelo. O cabelo dela é encaracolado igual o meu. Porque o meu cabelo, nossos cabelos, os cabelos de vocês são muito parecidos. É ou não é, filha? Vem cá, ó. Ai, oi, tudo bom? Lindo o seu cabelo, viu? Lenise, sabe tudo. Gente, eu fiquei muito surpreendido com o teu conhecimento, Lenise. Pior que quando tu é profunda, né, Lenise? Tu estuda porque tu é curiosa, né? E vai. Mas tu largou o Santos, Lenise? Tu largou o Santos? Não larguei o Santos, sou santista. O Santos também aconteceu na minha vida da mesma forma que a NBA. Meu marido é de Santos, a família toda é de Santos, eu estou do interior de São Paulo e nunca torci para nada, a não ser Copa do Mundo e Brasil, né? Sim. Que aí eu me rasgo na frente da televisão, fico louca. Copa do Mundo, eu sou outra pessoa, não sou racional. E aí em Santos, em 2000, ainda na época do Robinho, do Diego, imagina, não tinha nem Neymar ainda na parada, eu comecei de novo a questão da vivência, né? Quando a gente está em Santos, tem um jogo do Santos, a cidade inteira fica com a televisão ligada, com o rádio ligado, e todo mundo assiste. Aí, quando tem o gol, quando tem alguma coisa, você escuta ali, vou chutar, tá? Lógico que nem todo santista é santista, mas você tem ali milhares de pessoas vibrando e gritando, não sei o que, papá. E eu reparei naquilo, falei, nossa, que interessante, parece que eu estou no estádio de futebol, mas eu estou na cidade de Santos, daí eu vi o cara ali do outro prédio gritando, não sei o que, papapá. Aquilo me encantou. Daí eu falei, quer saber? Até hoje eu não torci para time algum, vou começar a torcer pelo Santos. Aí teve Robinho, fui ver um jogo na Vila Belmiro, fui ver
gente, o que tem lá dentro da Vila Belmiro, o museu que tem lá as coisas do Pelé, aí fui me encantando e sou super fã do Santos, continuo sendo fã do Santos. Mas esse ano eu fiquei um pouco chateada, como santista. Agora, um mês atrás, não foi? Que eles foram lá e ameaçaram o técnico atual que estava lá. Teve um povo que foi lá fazer uma coação com o técnico, e aí eu não achei legal. Sim. Daí, no momento, não é que eu deixei de ser santista, mas no momento eu estou um pouco magoada. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio e não é ameaçando o outro, apesar que eu sei que ser jogador, não. Ser torcedor é uma coisa que passa do racional, entendo isso, é passional. Mas eu fiquei chateada. Eu acho que foi demais, foi too much. Ô, Lenise, tu é humana, né, Lenise? Tu é humana. Lenise, vamos lá. Você fica puta quando? Nossa, quando eu sou enganada, quando eu sou passada para trás, aí eu vejo que a pessoa fez uma sacanagem. Quando eu sou sacaneada, fico muito puta. Tá. Quero ir lá dar na cara da pessoa. O que mais falta no mundo? Eu acho que é amor, mas não é a coisa piegas, não. É o exercício do amor mesmo, do amor incondicional, de você ter amor pelo outro, de você olhar para o outro com amor. Eu acho que as pessoas estão muito secas por dentro, elas têm que regar um pouco mais de sentimento dentro delas. Então, eu acho que falta mesmo é amor. Se as pessoas se amassem mesmo no que o verbo significa, você teria mais sentimento pelo outro e o mundo estaria bem melhor. Dinheiro ou liberdade? Porra, liberdade, né? Mas o dinheiro é foda, você também, né? Mas liberdade, não existe também você ter dinheiro e ser uma pessoa presa. Também é um paradoxo muito louco. Primeiro, liberdade, sem dúvida alguma, sou uma pessoa muito livre, gosto muito dessa liberdade que eu tenho como indivíduo. Meu casamento dá certo porque nós nos respeitamos como indivíduo. Então, é legal, se um dia ele quiser sair com o amigo dele, ok. Se um dia eu quiser sair com a amiga minha, ok. Nada de só sair o casalzinho, é uma coisa que os dois pensam igual. Nós estamos juntos há 25 anos, por incrível que pareça, a sua idade, por exemplo, né? Mas eu acho que é porque tem muito respeito à nossa liberdade, né? Agora, o dinheiro, não tem como você viver. Até tem, você pode viver numa comunidade, mas eu não sei se eu estou preparada para viver num mundo completamente sem dinheiro. Mas eu não estou preparada para viver num mundo que não tenha liberdade. Perfeito. E aí o Brasil hoje, né, é um país complicado, coisa que eu jamais achei que fosse acontecer, por essa questão política, né, da gestão política do nosso país, que está cerceando muita liberdade, Lenise, muita fake news, né? Qual gestão, Lenise? Pois é, eu achei que eu não fosse ver isso. Como eu vim, né, como eu vi as diretas já, eu tinha 14 anos, mas eu vi a direta já, eu vi, né, um novo momento, mesmo que eu tenha visto depois do impeachment do Collor, mas eu jamais achei que a gente teria esse retrocesso, entende? Lenise, mas então, você tem medo? ainda tô meio que não sei o que eu faço com esse país, sabe? Quase todo dia eu me pergunto que país é esse. Sim. Lenise, mas você tem medo? Você já cogita alguma possibilidade de retornar algum regime militar? Como poliana, não. Eu sempre creio no melhor. Eu tenho, se eu achar que está perdido, ferrou. Então não tem mais por que viver. Então, como uma pessoa meio poliana, né, que acredita no melhor, não. Mas, porém, contudo, todavia, nós temos hoje uma pessoa que tem uma noção de realidade muito diferente da minha e de várias pessoas, e que tem um discurso de ódio muito esquisito. Quer dizer, toda vez que eu vejo alguma coisa, alguma fala do nosso presidente, é sempre no ataque. Então, como isso eu nunca havia visto antes, não vi isso no Collor, não vi isso no Fernando Henrique, não vi isso no Lula, não vi isso na Dilma, não vi isso no Temer. Nossa, até peguei um pouco do Sarney, né? Ainda sou da época do Sarney. Esse também, discurso, né, do ódio, né? Nunca vi isso na minha vida. Então, há quem diga que sim, estamos caminhando para algo muito mais grave ainda.
mas eu quero crer que não, mas eu acho sim que existe o risco. É lamentável dizer isso em 2021, mas eu acho que existe o risco, infelizmente. Triste. Lenise, infância ou adolescência? Acho que a infância é uma época tão lúdica, né? Tão única na vida, a sua noção do seu entorno é tão lúdica. Eu lembro de eu fazendo casinha, de eu brincando com a boneca, de eu vendo televisão, eu lembro disso até hoje. Eu vi a televisão, aí tinha um negócio lá que o elefante vinha em cima da pessoa. Aí eu não entendi e eu falava com a pessoa da televisão, olha o elefante aí, sai daí, que o elefante vai te pegar. Até que uma pessoa chegou e falou para mim, não, isso aqui é uma coisa que ele não te escuta, tal. Então, entende esse universo da criança? Então, acho que a infância é um momento muito único na vida do ser humano e que, às vezes, passa muito rápido. Por que eu estou falando isso? Você tem uma filha de 7 anos, eu tenho um sobrinho neto de 4 anos, o Cauê, e perceber essa beleza da infância, né? Tudo para ele é lindo, ele ama todo mundo, tudo é bonito, ele não tem aquela coisa da maldade. Então, é um momento tão único, né? Que eu acho que a adolescência é um momento de muita descoberta. Mas a infância, eu acho que é um momento tão único que nunca mais volta. Princesa da Disney, Lenise. Uma princesa da Disney preferida? Tenho, não. Não sou de princesa de Disney, pode esquecer. Meu negócio é YouTube. Desde os 15 anos, eu fui a todos os shows que eu pude. Eu fui a todos os shows do Facebook, né? A capa do teu Facebook é YouTube, né? Eu fui a todos os shows do YouTube que eu pude aqui no Brasil e, se Deus quiser, irei a todos ainda que eu puder. E quem sabe um dia fora do Brasil também. Mas quero conhecer a Irlanda. A Irlanda é um lugar que eu quero conhecer, da onde a banda YouTube vem, né? Que é um país lindíssimo. Mas eu não sou chegada em princesa, cara. Ótimo. Não é meu perfil. Não, então vamos passar. Se a minha mãe se casasse com o ídolo dela, quem seria o teu pai? Que pai, eu vou saber, estou pensando no café, agora eu já não sei. Quem seria meu pai? Sei lá, não consigo pensar, não. Quem é? Não sei se é o ídolo da tua mãe. Sua mãe você não se recorda de nenhum ídolo, grande ídolo dela, assim? Vou falar o ídolo da minha sogra, que é mais plausível. Minha sogra, o ídolo dela é Elvis Presley. O que eu tenho pelo YouTube e pelo Bono, ela tem pelo Elvis Presley, né? Ótimo ídolo. Tanto que ela foi lá na mansão em Memphis, tal, é louca pelo Elvis. Ah, que legal! E eu gosto do Elvis também, mas muito mais do YouTube, mas eu gosto do Elvis também, fica bem claro. Ótimo. Mas, como é que era a pergunta? Volta aí. Se a sua mãe se casasse com o ídolo dela, quem seria o seu pai? O ídolo dela seria o meu pai. Não é isso? Não sei. Agora estou me perdida aí na pergunta. O ídolo. Eu faço sempre essa pergunta, Lenise, e assim, é o Roberto Carlos, né? O disparado das mães aqui dos meus convidados. E, em segundo lugar, fica o Fábio Júnior. Mas acredito que a sua mãe seja de outra geração, né? Minha mãe é de outra geração, minha sogra é de outra geração. Então, minha sogra é Elvis Presley. A minha mãe, cara, ela gostava de tanta gente. É que a minha mãe, ela não tinha um ídolo assim, era mais uma banda, era um Glenn Miller, uma coisa mais assim, entendeu? Ela era dos grandes bailes. Então, é uma coisa mais assim. Mas se fosse eu, né? Se fosse eu, casaria com o Bono, com certeza. Claro. Porque a minha mãe, por exemplo, Lenise, minha mãe casaria com o Chico Xavier. Eu acho que não existe outro ídolo maior para minha mãe do que o Chico Xavier. Então, meu pai seria o seu Chico Xavier. Ô, Lenise, você acorda para quê? Eu acordo sempre para realizar. Eu tenho essa filosofia já há muito tempo. Eu gosto de, no final do dia, antes de ligar a televisão lá e ficar esvaziando a mente, eu gosto de ficar pensando um pouco das coisas legais que eu fiz. Eu fico contente quando eu faço uma coisa legal, fico super orgulhosa. Tento ver o que eu errei e tento no dia seguinte acordar para não cometer os mesmos erros. Então, eu acordo para tentar não cometer os mesmos erros. Boa.
Lenise, vamos tentar ser sucinta. Prática. O que é Deus? Somos nós. Deus somos nós. Somos nós. Nós podemos ser Deus. Nós temos a divindade dentro da gente. A fazer o bem é ser Deus. Todo mundo pode ser Deus. Acho que todo mundo é Deus e todo mundo tem Deus dentro de si. Bonito. Agora tu pode viajar. Quem é Lenise? A Lenise é uma curiosa, como eu falei para vocês. Fã do YouTube incondicional desde os 15 anos. Parceira do Marcelo Cardoso, que está comigo há 25 anos. E quero, até meu último suspiro, estar em contato com o outro, fazendo coisas para o outro. Lenise é aquela pessoa que quer morrer realizando. Eu quero sempre estar realizando. Então, no momento, eu estou realizando no socioambiental na FATEC. Antes, eu estava em mídia sonora no Mackenzie. No futuro, não sei, mas eu quero estar sempre realizando. Eu acho que Lenise tem sempre que se realizar. Que seja no futuro abrindo um restaurante, fazendo bolo, eu não sei. É aquilo. Se eu fizer aquilo que eu fizer com paixão, para mim o que importa é o momento. O momento agora, eu estou no socioambiental na FATEC. Perfeito. Lenise, quadro encerrado. Já? Já. Nem doeu, tá vendo? Eu gostei. É Gostou um pouco das de olhar para mim. tosquices? Não, é um pouco de olhar para mim, de ver seu trabalho super legal, de repente ter uma palavra boa para alguém que esteja querendo aí pensar em alguma coisa legal. E é isso, é realizar, é se apaixonar, é fazer tudo com tesão. Parece que é um lugar comum, mas não é, porque eu conheço também pessoas que ganham muito dinheiro, mas não são felizes. Uhum. E conheço pessoas que ganham pouquíssimo e são felizes. Uhum. Qual a diferença das duas? É o dinheiro? Não. É a paixão com que elas realizam aquilo que elas fazem. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Não tem como. Seja o que for. Esse programa, seja o que for, você tem que fazer com paixão. Você fazendo com paixão, você vai longe. Uhum. Sem dúvida. Também acredito, assino embaixo. Lenise, quero te oferecer minha última interrogativa a você. Como é que você queria que as pessoas se lembrassem de você? Nossa, pois é. Sabe que eu andei meio que pensando nisso? Eu sou uma pessoa feliz, tive muitos contratempos na vida que eu vivi, não vim de uma família rica, mas venci pelo estudo. Isso num país como o Brasil é algo bem interessante, né? Venci pelo meu talento, pelo meu esforço. Nem sempre isso acontece, você sabe disso. Gostaria de ser lembrada por aquela que fazia aquilo que amava. Eu acho que ela gostava daquilo que fazia, né? Agora, eu já pensei o que eu escreveria na minha lápide, se eu tivesse uma lápide um dia, que eu não sei ainda qual vai ser, o que eu vou Qual vai fazer. ser? Qual é? Então, você falou do Chico Xavier da sua mãe, mas o que eu escreveria na minha lápide seria assim, ó: uma vida só não é o bastante, por isso temos que voltar várias vezes. Talvez tenha Eu relação. já pensei nisso, entendeu? Porque por mais que uma vida seja muito intensa, seja minha, sua, de um rockstar, seja do porteiro, seja de quem for, mas uma vida só não dá para você viver tudo. É muita coisa ainda para viver, muitos lugares, muitas situações. Então, por isso que eu acredito, assim como a sua mãe, que nós vamos e voltamos várias vezes por aqui. Não é minha primeira vez, nem será a última. Porque eu acho que uma vida só não é bastante. Você tem que voltar várias vezes para você viver várias coisas. Uhum. É o que eu gostaria. Então, o que eu escreveria? Uma vida só não é... Como é que é? Volta. Uma vida só não é bastante. Por isso, temos que voltar várias vezes. Isso seria a minha frase. Ó, a primeira pessoa que sabe disso, hein? Tá vendo? Tá vendo? Ô, Vai Lenise, guardar para a posteridade. vamos guardar. Aliás, já está guardado. Ô, Lenise, se todas as vezes que você voltar, você for a minha professora, eu vou gostar. Eu vou Que gostar. bom, Eu vou Denis, que gostar. bom. É isso, eu acho que a cada vez que a gente estiver por aqui, a gente criar essa equipe em volta da gente, esses amigos, porque para mim os alunos são amigos, né? Além de alunos, eles são amigos. Então, criar uma corrente grande de pessoas que te querem bem, de pessoas que pensam como você, que pensam no outro, que querem realizar, para mim está super tranquilo, é isso que eu quero. Então, para mim seria um prazer também todas as vezes encontrar com você e sempre realizar, sempre estarmos realizando coisas novas. Denise, quero te agradecer.
pela não só pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua agenda, entrega, honestidade, mas sobretudo pela sua paixão. Eu acho que foi a palavra talvez mais repetida aqui. A tua paixão pelas coisas, o teu tesão pelas coisas, né? De você, de fato, se doar para o outro, com o outro, através do outro, mas sendo você, né, Lenise? Isso é fundamental. Quero muito te agradecer. É um puta prazer ter te encontrado na vida, não só naquela porra de Mackenzie, e espero sempre ter a possibilidade de te reencontrar, Lenise, sempre. Seja por aqui, através Olha, da tela, para celular, mim, assim, computador. vale muito o que você está falando. Eu tenho o mesmo sentimento em relação a você, você sabe disso. Que ano você se formou? Você lembra? 2012. Então, já faz 10 anos praticamente que nós não estamos juntos em sala de aula e essa amizade se mantém. A gente já se encontrou com café, já se encontrou no Sesc, já fui ver peça tua. Então, é isso. Eu acho que na vida eu criei amigos, entende? Então, a ideia é essa. Até muita gente fala para mim, nossa, você acaba virando, sou convidado para casamento, para festa, para isso, para aquilo. Mas é que eu entendo, acho que eu entro num nível de amizade, entende? Então, quando eu fui assistir a tua peça, eu fui com o maior carinho. Estar aqui para mim também é o maior carinho, porque eu acho que é isso. Eu acho que vale essa sensação, sabe? Tá valendo a pena? Tá valendo a pena? Agora eu vou fazer um café. Mas tá valendo a pena? Que legal! Nossa, que conversa legal! Eu conheci uma pessoa que é legal, que é o Denis, e ele tá reverberando isso no mundo. Então, acho que é isso. Como eu te falei, se todo mundo tivesse uma mente mais do tipo, vamos reverberar coisas legais, o mundo estaria melhor. No entanto, eu acho que o que a gente está fazendo já é uma gotinha no oceano e quem sabe algumas pessoas se tornem mais humanas, mais afetuosas a partir da gente, a gente nunca sabe. Total. Ô, Lenise, é o cacete do encontro. Eu sou muito também desse lugar. E acho sim que quando a gente se encontra é quando se estabelece o mundo, quando se estabelece a vida. E eu quero te reencontrar, Denise, sempre. Aliás, não só numa sala de aula, seja no Madison Square Garden ou na FATEC sobre meio ambiente. Eu quero sempre poder ter a possibilidade de ouvir você e de trocar contigo. Denise, muito obrigado, viu? Fico Muito muito obrigado pela feliz troca. e espero que a gente tome um café muito em breve. Sim, eu também. Denise, um beijo Obrigada, gente. gigantesco. Sou Obrigada, teu fã. Denis. Que Sou você teu fã. receba tudo de bom. Foi show. Você também. Um beijo gigantesco. Eu serei sempre teu fã. Também, querido. Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau.